Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 3 até o 16. Vamos ler? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Vamos orar? Pai, nós estamos reunidos na Tua presença. E somos gratos a Ti, Senhor, por esse tempo precioso, por esse privilégio, Pai, de podermos estar aqui. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela bondade do Senhor que nos cerca e nos acompanha todos os dias da nossa vida. Pai, agora nós lemos a Tua palavra. E eu quero suplicar a Ti que o Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, trabalhe em nossos corações e nos faça compreender e entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Nos colocamos diante de Ti e pedimos, fala conosco, Senhor, nos ensina, nos instrui, nos exorta, nos conforta, Pai, com a Tua palavra santa. É essa oração que eu faço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, o tema é contentamento em Deus. Esse texto da primeira carta de Timóteo, a Timóteo, de Paulo,
endereçada a Timóteo, no texto em que nós lemos, nós vemos, a princípio, no capítulo 3, do capítulo 3 ao capítulo 5, Paulo orientando a Timóteo sobre os falsos crentes, ou os falsos profetas, ou os falsos mestres. Lobos travestidos de ovelha. Pessoas que estavam na igreja, mas seus corações estavam inquietos, maquinando, tramando o mal, tentando lucrar sobre os irmãos. Eles queriam tirar vantagens para si mesmos, fingiam a piedade, pois eram privados da verdade, nós vemos isso no verso 5 que nós lemos, fingiam a piedade a fim de lucrar. Não obstante, quando olhamos para a igreja contemporânea, nós vemos algo parecido. E isso tem tomado um espaço muito grande dentro das igrejas e nos púlpitos. E isso é lamentável. Quando olhamos para isso, vendo a orientação que nós temos na palavra de Deus e ver isso acontecer ainda nos dias de hoje, nós ficamos entristecidos. Mas podemos, nós aqui, tirar lições importantes desse texto. Eu gostaria de, com os irmãos, tirar pelo menos 4 lições desse texto que nós lemos. A primeira lição, dos versículos 3 ao versículo 5, sobre a falsa piedade, nós devemos, a primeira lição é tomar cuidado, pois as aparências enganam. O verdadeiro ensino de Cristo é segundo a piedade, como nós vimos aqui no verso 3, mas uma verdadeira piedade. Cabe a nós, queridos, como igreja, observarmos aquilo que temos visto, aquilo que temos ouvido, e analisarmos e, com a ajuda do Espírito Santo, vermos e compreendermos qual a real razão da piedade das pessoas que nos cercam. Infelizmente, é uma verdade dura e difícil, e não tão boa e agradável de se ouvir, mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos viver uma piedade verdadeira, porque os ensinos do nosso Mestre Jesus são baseados em uma piedade verdadeira. Nós lemos aqui no verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse ensino é segundo a verdadeira piedade. Então eu chamo a atenção dos irmãos para esse cuidado de observarmos, não somente, como eu disse, as pessoas que conhecemos, as pessoas que não conhecemos, as pessoas que vemos hoje nas mídias sociais, precisamos ter cautela. Precisamos ter cautela. No verso 6, o vento está me atrapalhando um pouquinho. No verso 6, Paulo exorta o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Observem que agora ele faz um contraponto acerca dos falsos mestres e diz que realmente a piedade, ela é uma grande fonte de lucro.
Mas qual lucro é esse? O lucro que os falsos mestres queriam? Não. Paulo nos diz que o maior lucro que a verdadeira piedade pode nos conceder é o verdadeiro contentamento em Deus. Uma vida piedosa, uma vida de piedade, nos traz e nos faz pensar e refletir e olhar para o nosso coração e nos faz ter também uma vida de contentamento em Deus. O lucro da verdadeira piedade não é outra coisa, senão o contentamento em Deus. Eu pergunto a vocês já viram algum avarento piedoso? Ou algum avarento com contentamento genuíno? Eu confesso que não. Eu conheço algumas pessoas, mas quando olhamos para a pessoa que é avarenta, gananciosa, você não vai encontrar ali a verdadeira piedade. Você pode até encontrar uma piedade falsa, uma piedade manipulada, assim como Paulo descreve sobre os falsos mestres. Você pode até encontrar um contentamento fingido, porque para essas pessoas nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Mas Paulo nos diz que para nós, cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a nossa vida de piedade verdadeira, a nossa vida de fidelidade, deve causar em nós contentamento, e um contentamento genuíno. Essa é a segunda lição. Precisamos viver com piedade, mas essa piedade tem que ser precedida. Prestem atenção, essa piedade, ela tem que ser precedida de um coração transformado, de um coração novo e cheio de contentamento em Deus. Contentamento. A palavra contentamento, no dicionário, nos fala de um sentimento de satisfação, um sentimento de alegria e completude. Nos fala de uma certeza que nós temos de que nada falta. Será que é isso que está no meu coração? Será que é isso que está no seu coração? Paulo nos chama a um verdadeiro contentamento, a uma vida de piedade sincera e de contentamento em Deus. Nos versos 9 a 10, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, por favor. Paulo diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Dito isso, a terceira lição: cuidado com o que o seu coração mais deseja. Cuidado com o que o seu coração mais deseja. Eu gostaria de ler com vocês também Jeremias capítulo 17,
verso 9. Vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Cuidado com o que o seu coração mais deseja. Paulo não está dizendo aqui que a riqueza ou ser rico é pecado. Não é isso que ele está dizendo. Ser rico é uma bênção. Nós cristãos, nós entendemos que tudo vem das mãos de Deus, que tudo pertence a Ele. A Ele pertence a terra e a sua plenitude. Nenhuma riqueza que se encontra na terra, ou debaixo da terra, ou nos céus, ou em qualquer lugar que alguém queira procurar nesse universo, não pertence a Deus. Todas elas pertencem a Deus. Então, ser rico, irmãos, não é pecado. Porque a pessoa que a gente mais conhece, a pessoa mais rica que a gente conhece é o nosso Deus. Ele é dono de tudo. Só que como Deus age com essa riqueza? É dessa forma que Ele nos ensina em sua palavra que aqueles que têm riqueza devem agir. Eu gostaria de ler também com vocês, no mesmo capítulo 6, só que um pouquinho mais para frente, no versos 17 a 19, Paulo vai nos esclarecer a respeito disso. Paulo diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem em sua esperança, a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Prestem atenção. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que tesouro é esse? A bondade, o amor, a fé. Paulo instrui para que aqueles irmãos que têm riquezas, que não coloquem o seu coração na riqueza, mas que vivam também de uma maneira piedosa e com contentamento. Então, irmãos, não é pecado ser rico. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós devemos ser bons mordomos de Deus. Se Deus lhe deu riqueza, glória a Deus por isso. Administre para a glória de Deus. Se Deus não lhe deu tanto, esteja satisfeito. Que no seu coração haja contentamento para a glória de Deus. Então, a terceira lição: cuidado com o que o seu coração mais deseja. Agora vamos para o versos de 11 a 16. Diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes um mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo,
a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Paulo orienta e exorta Timóteo a fugir da falsa piedade e do desejo desenfreado pelo dinheiro, que se trata nos versículos anteriores que nós lemos. Paulo diz: foge destas coisas. E aí a quarta lição para nós: fuja daquilo que pode corromper o seu coração. Fuja da aparência do mal. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor e etc. Fuja. Irmãos, nós devemos fugir. A palavra de Deus nos instrui e nos exorta a fugir. Não é enfrentar. Nós somos fracos para isso. Não se ache tão valente e tão forte. Ah, não, eu consigo lidar com essa situação. Não. A palavra de Deus nos diz: fuja. E essa é a nossa quarta lição. Por fim, contente-se em Deus, e Ele cuidará de você. Que no seu coração, que no meu coração, haja um verdadeiro contentamento. Apesar das circunstâncias que nos cercam, apesar dos dias difíceis que nós vivemos, no mundo, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, na nossa família, apesar do que possa acontecer, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor é tudo o que nós devemos desejar. Contente-se em Deus. Tenha um coração cheio de contentamento. A palavra contente, no dicionário também diz que é aquele cujo anseios e necessidades foram supridas, foram satisfeitas. E nós podemos ver que nós temos em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios supridos para a glória dele. Amém? Deus abençoe, irmãos. E vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos instrui. Obrigado pela tua misericórdia que se renova sobre nós todos os dias, todas as manhãs. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor em todo tempo vem ao nosso encontro, vem nos convida a estarmos na tua presença, nos convida a ouvirmos a tua palavra e transforma o nosso coração a cada dia, é o meu pedido. Que nós possamos ser santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós louvamos o teu nome por esta noite, nós louvamos o teu nome por tudo o que tens feito, e que haja sempre, Pai, em nosso coração, alegria, contentamento, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo encontro.